Graças a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Tome seu assento por bondade por um instante. Quero dar os avisos antes de começar a ministrar. Amanhã estarei atendendo, fazendo o atendimento pastoral aqui na igreja, a partir das 14 horas até as 18 horas. Então, você que deseja receber uma oração, receber um aconselhamento, todas as sextas-feiras eu tenho procurado estar aqui. Sexta-feira passada eu não consegui, devido ao encontro com Deus, né? Então, os preparativos, a organização para o encontro não foi possível. Mas amanhã estarei das 2 às 6 da tarde, atendendo aqui na igreja. Sexta-feira nós temos intercessão também, às 19h30. Tem sido uma bênção. Intercessão, diga comigo assim: intercessão é para todos. Não é só para os obreiros. É para todos intercessão. Sabia que cada cristão é um intercessor? Às vezes a gente pensa assim: mas eu não sou intercessor. Não, todo mundo, todo cristão deve ser um intercessor. Nós precisamos. E sabe o que é interceder? Deixa eu explicar rapidinho aqui. Interceder é você se colocar na brecha, você se coloca no meio. Existe a causa, existe Deus. Não é que a pessoa ou a causa não pode se achegar até Deus, mas você é aquele que começa a clamar a Deus, trazendo esta causa diante de Deus. É você se colocar na brecha. Então todos nós somos intercessores. Alguns atuantes, outros não. Venha ser atuante também, amanhã às 19h30. Sábado, às 16 horas, nós temos o Partindo Pão, na casa da irmã Lourdes Sebastião. É isso mesmo, né? É esse mesmo sobrenome, né? A irmã Lourdes mora naquela mesma rua do nosso antigo endereço, lá da Vila São Pedro, subindo, né? A rua da Casa do Alcides, desce, passa em frente do nosso antigo endereço e sobe, né? Lourdes, mãe da Fabiola. Partindo Pão, às 16 horas, na casa da irmã Lourdes. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos batismo, na casa do presbítero Marcelo, lá no Jardim Panorama, às 9 horas da manhã. Dessa vez não vamos ter o almoço, né? Mas vamos ter o batismo, às 9 horas da manhã. E quando for às 19 horas, nós temos o culto da ceia e nós vamos receber novos membros aqui na igreja. Quem me entendeu, diga amém. A conferência da família vai acontecer nos dias 4 e 5 de maio, sábado e domingo, do mês que vem ainda. Temos aí, hoje é dia 4, temos exatamente um mês para acontecer a conferência da família. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por bondade, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, e o versículo de número 14 a seguir. Nós estamos hoje dando início ao clamor pela cidade e pela igreja. Estaremos aqui em algumas noites clamando pela cidade e pela igreja. E quando eu digo igreja, não estou falando de uma denominação. Eu estou falando da igreja de Cristo, aqui para esta cidade. Porque se a igreja se move, o mundo espiritual é ativado, então pode atingir o mundo físico. E então o Senhor, como a diaconisa Val leu hoje aqui, o Senhor vai abençoar a nossa cidade. Se há paz na cidade, há paz na nossa vida. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Então enviou para lá carros, cavalos e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Pode tomar o seu assento por bondade, em nome de Jesus. Wagner, coloca um fundo musical para nós, por favor. Irmãos, como eu disse, nós estamos iniciando este clamor, e foi algo que Deus foi colocando ao meu coração já há algum tempo, sobre a necessidade da igreja entrar na brecha pela cidade. Não que outras igrejas não tenham feito isso, não é isso que eu quero dizer. O que nós temos visto e ouvido, às vezes alguns escândalos, algumas coisas que nós como cidadãos, como os moradores dessa cidade, olhamos e falamos assim: isso poderia ser diferente na nossa cidade, isso poderia ser melhor. A gente olha para as situações e a gente começa a analisar. Isso é normal no ser humano, analisar. E eu acredito que nós gostamos de morar em Jacarezinho, mas também nós ficamos olhando para a cidade e falando assim: essa cidade não sei se é boa. Porque às vezes nós começamos a olhar algumas coisas que estão acontecendo e a gente já julga ela pelo todo. Por uma parte, a gente julga o todo, mas esta parte pode não estar boa. Mas se nós entrarmos em intercessão, que se nós clamarmos, eu creio que Deus muda a sorte dessa cidade. Eu li um texto domingo aqui, eu gostaria de ler ele com você. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3. No versículo de número 19 diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Ainda com a Bíblia aberta, vamos para Salmos 126, perdão, verso de número 4. Salmos 126, verso 4, diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em outra versão diz assim: restaura a nossa sorte, como as correntes do sul ou as correntes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É assim que diz? Volte lá agora a sua Bíblia no texto em que nós lemos primeiro, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e mantenha a sua Bíblia aberta, por bondade. Deus tem falado em muitos textos comigo a respeito da igreja manifestar-se para a cidade. Se nós fizermos reuniões apenas pensando em nós mesmos, nós estamos fugindo do propósito de Deus. Se a gente vem para a igreja, eu tenho dito isso aqui, se a gente vem para a igreja só pela nossa causa, a gente não entendeu ainda totalmente o que Deus está querendo fazer. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: ide por todo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer que nós saiamos, mas sabe o que a gente faz? A gente senta na nossa cadeira e espera as pessoas virem para dentro da igreja.
Mas nós precisamos romper, nós precisamos ir para a cidade. Nós estamos vendo coisas acontecendo e nós precisamos entrar nessa dimensão espiritual. Paulo disse assim, escrevendo aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós ficarmos batendo de frente com as pessoas não vai mudar. O que vai mudar é nós entrarmos com uma ação no mundo espiritual. E já foi declarado para nós, já está assinada a procuração. Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. A procuração já está com a igreja. Jesus também disse para a igreja: o que ligardes na terra será ligado no... O que ligardes na terra será ligado no... A procuração está conosco. Agora nós precisamos ir atrás. Nós precisamos cumprir com o nosso chamado. Mas a palavra que Deus pôs ao meu coração tem o seguinte tema nesta noite: o que você vê? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: o que você vê? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? A Bíblia vai dizer aqui, olha para mim. A Bíblia vai dizer que vem um exército com carros e cavalos e se acampam ao redor da cidade de Dotã, aonde está Eliseu e o seu moço, o homem de Deus e o moço. Eliseu ficou na casa, o moço levantou cedo. Quando ele saiu para fazer a caminhada dele, né? Foi fazer o Cooper dele. Quando foi só na metade do Cooper, Pedro, ele volta e fala: ai meu Senhor, o que faremos? Os carros e cavalos estão acampados ao redor da cidade, vão nos pegar. Chegaram de madrugada aí e vão acabar conosco. Era o que ele estava vendo. Pergunto mais uma vez a você: o que é que você está vendo? Sabe o que Eliseu disse? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não é a circunstância que nos muda, mas é o que está em nós que muda a circunstância. Às vezes as pessoas chegam num local de trabalho e falam: esse ambiente é muito pesado para mim. Não, esse ambiente pode ser pesado, mas você chegou, você tem o Espírito Santo em você. É trevas, mas você chegou e você é luz. Não é a circunstância que define o que está acontecendo. O moço ficou desesperado, já o homem tinha visão espiritual. Eu pergunto para você: o que é que você está vendo? Nós demos um tema, além do clamor pela igreja e pela cidade, nós demos um tema assim: o Deus que muda a sorte, que restaura a sorte. Para Deus restaurar, para Deus mudar a situação, vai muito daquilo que a gente está vendo. O moço viu o exército inimigo. Eliseu falou assim: não temas, não tenha medo, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele estava dizendo assim: eu estou vendo algo aqui no mundo espiritual, moço, que você ainda não está vendo. Ele vai então e ora ao Senhor para que seja dada a visão também àquele moço. E aquele moço consegue ver. Aquele moço consegue ver o que Eliseu estava vendo. Que havia um exército celestial naquele lugar, guardando a vida de Eliseu. A Bíblia vai dizer que eles estavam ao redor de
Eliseu, diga comigo assim, ao redor de Eliseu. Ao redor de Eliseu estavam os anjos. Ao redor de Eliseu estava o exército celestial. Mas ao redor da cidade estava o exército inimigo. É por isso que a Bíblia diz assim que o inimigo anda ao nosso derredor, mas ao nosso lado acampa o anjo do Senhor, aquele que teme. Ao redor de Eliseu estava o exército celestial. Por isso que Eliseu estava tranquilo. Pastor, o que é que tem a ver esta palavra com o nosso clamor pela cidade e pela igreja? Porque nós como igreja, Paulo também disse isso, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por fé. E por fé nós conseguimos ver coisas que pessoas naturais não conseguem ver. Nós como igreja, nós precisamos começar a ver coisas que as pessoas não estão vendo. Eu já vejo Jacarezinho transformada. Eu vejo todas essas ruas lisinhas, macias. Chega de andar assim no carro. Parece o tempo que eu andava de carroça. Chega de ficar lá no pronto-socorro 2 horas sentado lá naquele banquinho duro. A gente precisa começar a ver o que as pessoas não estão vendo. É por isso que nós precisamos entender que a Bíblia vai dizer assim, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então não desça o seu nível, não desça a sua visão. Porque muitas vezes os cristãos, os crentes, estão querendo ver como o ímpio vê. O ímpio começa a cutucar e falar mal do governante, e começar a falar mal, e começa a criticar todo mundo. O cristão quer descer. Não, você está sentado nas regiões celestiais, você está vendo o que muitas pessoas não estão vendo. E se você não está vendo ainda, nós vamos orar como Eliseu orou para o moço, e ele começou a ver também. Se nós queremos que o Senhor restaure, nós precisamos ver pela fé. Às vezes a esposa está querendo uma mudança na vida do esposo, mas o que é que ela está vendo? A mãe que está querendo uma mudança na vida do filho, o que é que ela está vendo? O filho que está querendo uma mudança na vida dos pais, mas o que é que está vendo? Você está vendo como moço ou está vendo como homem? O moço, eu vou aplicar. O moço simboliza aquele que ainda não cresceu no discernimento espiritual. Aquele que vê o problema e fica desesperado. E corre e fala assim, ai meu Senhor, e agora o que faremos? O homem não. O moço, a moça, entra nesse nível. O homem de Deus, a mulher de Deus, fica assim, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que é que você está vendo? Eu estou vendo a nossa cidade transformada. Eu converso com os drogados e vejo eles livres das drogas. Por isso que eu paro para conversar com um bêbado, porque eu vejo ele livre daquela bebida. Por isso que eu insisto com pessoas que às vezes as pessoas já estão desistindo, porque eu estou vendo que as pessoas não estão vendo, e talvez nem aquela pessoa está vendo. Provavelmente ela não está vendo. Às vezes as pessoas têm alguns conflitos comigo, pessoas até de dentro da igreja, porque eu digo assim, faça isso. A pessoa diz assim, eu não tenho capacidade, mas eu estou vendo que ela não está vendo. Porque alguém um dia olhou para mim também e viu em mim o que eu mesmo não vi em mim. Nós precisamos começar a olhar ao nosso redor e ter uma visão espiritual das coisas. Uma visão pela fé. Então as coisas vão começar a mudar. Enquanto a gente ficar criticando a cidade, enquanto a gente ficar criticando a família, criticando a igreja, irmãos, a igreja nunca vai estar do jeito que nós queremos.
Porque às vezes a gente fala assim, nossa, agora está ficando belezinha. Daqui a pouco chega um monte de pecador. Um monte de gente que precisa ser transformado. Glória a Deus, porque não pode parar de chegar pecador. O dia que a igreja parar de chegar pessoas, parar de se converter pessoas, é bom que possamos rever os nossos conceitos como igreja. Tem alguma coisa errada. A igreja nunca vai estar do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Porque é um contínuo processo. Mas nós podemos olhar para as pessoas e ver Deus transformando as pessoas. Jesus, ele sentava com as pessoas, ele sentou com a mulher samaritana. Sabe por que, irmã Nice, que as mulheres não sentavam com a mulher samaritana? Porque todas olhavam para ela e falavam assim, é uma sem vergonha. 5 maridos, está com outro agora. Jesus sentou do lado dela e falou assim, eu que estou conjecturando. Eu não vejo em você como as pessoas veem. Eu vejo em você uma missionária. No dia da conversão dela, ela já foi lá e pregou para toda a cidade e ganhou toda a cidade. Jesus olhava para as pessoas e conseguia ver um futuro nas pessoas. Olhe para a pessoa mais uma vez que está do seu lado e diga para ela assim, o que é que você está vendo? O que você está vendo traz derrota ou traz vitória? O que você está vendo traz condenação ou traz salvação? Não precisa dizer isso não. O que é que você está vendo? Você está vendo como todo mundo vê? Ou você está vendo uma visão como homem de Deus, como mulher de Deus? Está na hora da gente crescer, está na hora da gente subir o nível. A gente precisa olhar para as pessoas e com um olhar de esperança e falar assim, eu não estou vendo o que todo mundo está vendo. Uma vez chegou um homem, na hora que eu estava fechando a igreja, e disse assim, pastor, falou para mim e para minha esposa, pastor, se o senhor soubesse com quem o senhor está lidando, eu vejo que o senhor está sempre com essa pessoa, não insiste com essa pessoa não, essa pessoa não vai dar em nada, o senhor não conhece o passado dela, o senhor está chegando agora na cidade. Eu e a minha esposa voltamos para casa, não respondemos aquele homem, e nós só conversamos assim, nós estamos vendo o que ele não está vendo. Aquela pessoa continuou na igreja, ela estava sendo formada, uma obreira. Nós saímos de lá, não permanecemos naquela cidade, viemos para cá. Mas nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma diferente, não como todo mundo vê. Precisamos olhar para a nossa cidade de uma forma não como todo mundo vê. Eu vejo Jacarezinho diferente. Eu vejo Jacarezinho é uma bênção. Não fale mal da nossa cidade, porque há poder nas nossas palavras. Quando você fala, você profetiza. Então, quando você fala coisas boas a respeito da nossa cidade, você profetiza mudança sobre a nossa cidade. Você profetiza o melhor para a nossa cidade. Deus me falava algo hoje à tarde, antes de eu vir para a igreja, na hora que eu estava me aprontando para vir. Deus me disse assim, vai mudar a batalha, vai mudar o nível de luta. Atenção, igreja, atenção, obreiros, vai mudar o nível de batalha. Diaconisa Val, nossa líder de intercessão, vai mudar o nível de batalha. Porque agora nós não vamos apenas ficar dentro da igreja, agora nós estamos colocando a igreja para fora do templo. Agora nós estamos entrando num lugar que o inimigo fala assim, não, está quietinho aqui, deixa eu aqui. Enquanto a gente fica só no cantinho da gente, por isso que tem gente que prefere não fazer nada. Por isso que tem gente que prefere sentar, passar a vida inteira sentado dentro da igreja, não faço nada, não contribuo, não oro, não faço nada, eu só venho para ouvir. Porque enquanto você não mexe com o inimigo, para o inimigo tá bom assim. Deus dizia para mim, vai mudar o nível da batalha. Vocês estão entrando num novo território. E então eu fui reler o texto.
que Deus tinha me dado. E se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim o versículo 8: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Versículo 11: Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Eliseu tinha uma intimidade tão grande com Deus, Wagner. Enquanto o rei estava lá, o rei inimigo estava no seu quarto, no seu lugar de dormir, e ele estava ali tramando os planos contra o rei de Israel. Eliseu estava ouvindo tudo e contava para o rei de Israel o que iria acontecer. O rei fica sabendo que é Eliseu que está entregando tudo para o rei de Israel. Por isso que ele não consegue derrotar o exército e o rei de Israel. Então, olha o que diz o versículo 13: e ele disse, o rei dizendo: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Você consegue imaginar isso? Quando a gente lê o texto a partir do versículo 13, parece que é uma guerra entre nação. Mas quando a gente lê a partir do versículo 8, a gente entende que o rei colocou um exército todo contra um homem. Contra Eliseu. Cavalos, carros e um grande exército, por causa de um homem. Sabe por que acontece isso? Porque aquilo que você está provocando no mundo espiritual tem reflexo no mundo físico. Eu vou repetir: aquilo que a igreja pode provocar no mundo espiritual vai ter reflexo no mundo físico. Igreja, por isso que eu estou dizendo, as batalhas vão mudar. Eliseu foi mexer além das terras dele, foi mexer além de Israel, mudou o nível de batalha. Por isso que o moço ficou desesperado, falou assim: eu sei por que eles estão aí, é por causa do Senhor, e eu estou junto com o Senhor, eu vou morrer junto. Carros, cavalos e um grande exército por causa de um homem. Você não sabe do que a igreja é capaz de fazer. Pode enfurecer o inimigo. Lembra quando Jesus, olha, quando Deus deseja fazer uma grande obra numa cidade, olha o que acontece. Coisas miraculosas começam a acontecer, coisas até revoltantes, coisas que pessoas que não estiverem conectadas com Deus não vão entender, e podem por um momento até falar assim: quer saber, eu vou abandonar isso, eu não quero fazer parte, vai sobrar para mim nessa guerra. Jesus entra numa cidade, desce do barco. Quando ele desce do barco, um homem se prostra diante dele, endemoniado,
conhecido como o Gadareno, se prostra diante dele e diz assim: por que me veio atormentar antes da hora? O demônio dizendo. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem vivia no cemitério, sem roupa, colocavam correntes nele, ele conseguia arrebentar. Ele conseguia, não tinha prisão que segurasse a vida daquele homem. Jesus vai e liberta aquele homem. E a Bíblia vai dizer que encontraram ele assentado, são, vestido, completamente normal. Só que os demônios que estavam nele foram lançados nos porcos. Mexeu na economia daquela cidade. 2.000 porcos foram lançados num despenhadeiro. Morreram aqueles porcos certamente. Aqueles homens então dizem assim: ao invés de se alegrar pela vida daquele homem que vivia no meio do cemitério, possesso, eles se entristeceram por aquilo que eles perderam. Deus vê diferente de nós. Se prepare. Quando nós começarmos a mexer com o mundo espiritual, algumas coisas físicas vão ser removidas do lugar. Algumas coisas, para quem não está conectado com Deus, para quem não tem discernimento, vai ser como perda. Vai ser como perda. Sabe o que eles falaram? Nós não queremos mais o Senhor aqui na nossa cidade. Você está preparado para isso? Deus quer mover na nossa cidade. A gente quer ver a bênção, né? Quem quer ver a bênção de Deus na nossa cidade? Mas a gente precisa querer entrar na batalha. A batalha vai ser doída, mas a vitória já é garantida. A batalha pode ser doída, mas a vitória já é garantida. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entrar nessa dimensão, igreja. Sabe o que aconteceu com Eliseu e com o moço? Mesmo agora o moço também vendo o que Eliseu estava vendo, o exército não deixou de atacar. O exército entra dentro da cidade. Agora o moço já não está mais desesperado, porque agora ele também está vendo. Quem não estava vendo vai começar a ver aqui nessa igreja. Quem não estava entendendo o que Deus está querendo fazer na nossa cidade, vai começar a entender. Se coloque na disposição como aquele moço. Queira ver. Corre até um homem de Deus, a uma mulher de Deus e diga assim: eu preciso, ministre uma oração sobre a minha vida. Eu quero ver. Eles entram. Mas a Bíblia vai dizer assim que agora Eliseu ora para que coloque cegueira neles. Enquanto a igreja vê, o inimigo vai ficar cego. Se nós tivermos coragem, se nós não temermos aquilo que está para acontecer, se nós entrarmos como igreja em intercessão e fazermos aquilo que é o nosso papel, de evangelizarmos, de começarmos a pregar salvação para as pessoas, de começarmos a ajudarmos os necessitados, nós começarmos a estender as mãos para as pessoas, começar a olhar para as pessoas não como todo mundo vê, mas começar a acreditar numa transformação real das pessoas. Se prepare. Deus vai mudar a sorte da nossa cidade. O inimigo pode até se revoltar, mas é nós que vamos estar vendo agora o mundo espiritual, enquanto o inimigo vai estar em cegueira. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluias. O nosso Deus, Ele quer que a igreja veja. Ele quer que a igreja veja. Como é que você está olhando para a sua família? O que é que você fala a respeito da sua família? Você fala daquilo que você vê. Aquilo que nós estamos falando é a respeito daquilo que nós estamos vendo. O que é que você está vendo? Talvez hoje você está vendo como moço, mas o desejo de Deus para a sua vida é que você veja como homem de Deus, como mulher de Deus.
O Senhor deseja abrir a nossa visão. O Senhor deseja abrir os nossos olhos, para que vejamos aquilo que ainda não estamos vendo. Eu quero fazer uma pergunta antes de orar. Tem alguém aqui nesta noite que deseja que os olhos sejam abertos? Você que ainda nunca ouviu falar destas questões, ou já ouviu falar, mas ainda não recebeu Jesus, ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. O Senhor Jesus deseja que você esteja na presença dEle. Tem alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor Jesus? Levante a sua mão, que nós queremos orar por você. Se prepare, porque o Senhor vai abrir a sua visão. Você nunca mais vai ver do jeito que você via. O dia que eu aceitei a Jesus, começou tudo a ver diferente. Eu ouvia umas músicas lá no mundo, que eu falava assim: meu Deus, como que eu cantava uma música dessa? Aconteceu com você também, né? Sabe por quê? Porque os seus olhos foram abertos. E você fala assim: meu Deus, eu era cego e não sabia. Você tem a oportunidade hoje de receber Jesus. Talvez você está achando que você está vendo tanta coisa, mas você não está vendo. Jesus deseja abrir a nossa visão. A Bíblia vai dizer assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, porque a nossa visão é aberta conforme o entendimento vem para nós. Se a gente vai entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, os nossos olhos vão sendo abertos, a cegueira cai por terra. Paulo, quando se converteu, ficou 3 dias cegos, para depois ver o que muita gente não estava vendo. Tem alguém que deseja receber Jesus, para que Jesus abra os seus olhos nessa noite? Levante a sua mão, que nós queremos orar por você. Aleluia. Vem aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que aconteceu hoje, para a gente orar. O Alessandro, hoje eu não tinha ele no WhatsApp. Eu vi o número dele na página da igreja. Não sei se ele mandou um recado para a igreja. Na conversa do Facebook estava lá o número dele. Eu falei: eu vou adicionar ele. Eu nunca conversei com ele. Adicionei o número dele. Falei bom dia, começamos a conversar. E ele disse assim: ontem à noite eu estava pensando em ir na igreja hoje, e agora o pastor vem conversar comigo logo pela manhã. Eu falei: Deus está fazendo algo. E hoje ele está aqui entregando a vida dele ao Senhor. Coloque as mãos sobre os seus olhos em nome de Jesus. Numa direção profética, nós precisamos entender: Deus está trabalhando de forma profética desde o início desse culto. Nos louvores, quando a diaconisa Val pegou aqui o microfone e começou a ministrar, nós precisamos ter essa sensibilidade profética, igreja. Nós não estamos ligados à terra, nós estamos ligados aos céus. Quando o nosso Deus, Ele foi fazer o ser humano, Ele faz um boneco de barro, mas depois Ele sopra o seu espírito nas narinas. Ele coloca algo divino dentro do ser humano, e nós estamos nesta visão. Nós estamos entendendo aquilo que é do céu. Senhor Deus, eu oro por aqueles que ainda não veem, Senhor, ou por aqueles que ainda estão vendo de uma forma limitada. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o que o Senhor está vendo. Que possamos olhar para a nossa cidade como o Senhor está olhando. Que possamos olhar, Senhor, para as pessoas como o Senhor está olhando, e não na nossa forma julgadora. Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor Deus, que venhamos elevar o nível, que venhamos ser homens e mulheres de Deus, não mais moço e moça,
Ó Senhor Deus, abre o nosso entendimento, para que vejamos, nos dê discernimento espiritual, para que possamos ver como o Senhor está vendo. Senhor, nós declaramos sobre a nossa cidade, nós declaramos um novo tempo sobre a cidade de Jacarezinho. Declaramos, Senhor Deus, mudanças, Senhor Deus, no entendimento da igreja. Ó Senhor, eu oro pelos pastores, oro Senhor, para que vejam, para que todos nós vejamos o que o Senhor está querendo mostrar para nós. Levante a sua mão agora, igreja. Vamos interceder, porque você está vendo, porque os seus olhos foram abertos. E como já foi dito hoje aqui, quando a nossa cidade tem paz, a nossa família tem paz, a nossa casa tem paz, a nossa vida tem paz. Se nós intercedemos pela cidade, automaticamente essas bênçãos estão acontecendo também na nossa vida. Você está com os olhos abertos agora, espiritualmente falando. Então veja e comece a profetizar, e comece a declarar: ó Deus, eu vejo o Senhor mudando, eu vejo o Senhor abençoando, eu vejo o Senhor unindo as igrejas e não dividindo. Eu vejo o Senhor Deus trabalhando na vida do conselho de pastores. Eu vejo o Senhor mudando a sorte da nossa cidade, no âmbito, Senhor Deus, espiritual. Em nome de Jesus, começa a manifestar no mundo físico também, Senhor, nas ruas da nossa cidade, na saúde da nossa cidade, na educação da nossa cidade, Senhor, que Jacarezinho seja uma referência, não apenas nas faculdades, mas também, Senhor Deus, nas escolas de ensino fundamental e médio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Pai, a bênção do Senhor recaindo sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias. Eu vejo, Senhor Deus, esta cidade livre da prostituição, livre das drogas, livre dos vícios, pessoas voltadas para o Senhor. Muda a sorte da nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Começa a mover, Senhor Deus, que caiam os altares de Baal, ei, Calabashuri Kemanabashai, que sejam destruídos os postes ídolos dessa cidade, de idolatria, de adoração, em nome de Jesus, que não é voltada para o Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta o teu reino nesta cidade, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Shokeralamanakutirebas. Aleluias, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Nós hoje estamos saindo daqui, Senhor, com os nossos olhos espirituais abertos. Vamos olhar com uma forma diferente para a nossa família, para os nossos vizinhos, para as autoridades da cidade, para a segurança da cidade. Senhor, os nossos olhos foram abertos. Maiores são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós recebemos esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda a Ele. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Você está vendo. Seus olhos estão abertos. Não assusta não se você vê algumas coisas que você não via antes, viu? Porque essa é a vontade de Deus, que cada vez possamos ver muito mais.